Eita, atrás de eita, meu povo, tamo junto para falar de Big Brother Brasil 24. Vim trazer as atualizações para vocês com aquele resumão, mara, gente. Tá aí, ó, teve mais uma festinha, mas antes disso, Fernanda, Alane, o VAR, né? Anne e Matheus se tornaram os assuntos mais comentados aí do Twitter, do X. É isso mesmo. Mas por quê? Por quê, gente? Por que eles foram parar nos Trending Topics? Bom, vamos começar a falar primeiro da Fernanda, que acusou o Davi de dar um tapa em sua banda. Se é que vocês me entendem. No segundo dia de confinamento, segundo ela, isso aconteceu. Por isso, ela não falou mais com ele, tá? Inclusive, a equipe do moço se pronunciou repudiando o vídeo sendo supostamente repassado com corte, tá? Não deixando a história aí muito bem explicada. Bom, a própria equipe da Fernanda se pronunciou e disse que estavam esclarecendo alguns pontos. Primeiro, que a pessoa da equipe foi identificada, né, que postou o devido corte e foi desligada, tá? E a Fernanda afirma no vídeo, sem corte, que foi intencional esse tapa que o Davi lhe deu, tá, gente? Então, as coisas acabaram sendo esclarecidas, digamos assim. A própria equipe da moça se retratou aí, certo? Mas é lógico que isso dividiu opiniões na internet. Se tratando de Davi, não é para menos, né? Aí veio a festinha do líder Lucas Capoeira, com o tema recreio. Vocês gostaram da festinha? Curtiram? Tinha uns joguinhos de tabuleiro, uns negócios lá, birimbau e tudo mais, etc e tal. Mas não é isso que é relevante não, tá? Bom, tá aí o Rodriguinho. Inclusive é um reflexo do que foi a festinha. Se retirou muito cedo para dormir, gente. E ele disse lá que ia tentar sonhar com a mulher e mandou um recado para ela. Oh, meu Deus, que homem romântico, não é? Dilema amoroso foi o ponto principal dessa festinha aí do líder, onde Anne e Matheus tiveram DR e ainda rolou treta, Anne, Matheus e Alane, é isso mesmo. Bom, a Anne conversou lá com a sua amiga Alane, disse que tem medo de não ser recíproca com o Matheus, de magoar o moço, etc e tal, que ele espera elogio, que ela não é do tipo que elogia muito, ou seja, não estava correspondendo muito, está em dúvidas em relação a essa situação dela aí com o Matheus, esse casal, etc e tal. Só que o Matheus estava de olho nessa conversa, ele estava observando tudo lá, conversando com o Davi, tá? Inclusive, ele contou aí pro Davi que Anne não estava falando com ele, por conta de um desentendimento que aconteceu antes da festa. Uma história que rolou antes da festa, tá, gente? E ele tava aí cogitando nem aceitar o pedido de desculpas da Denisiane. A treta toda teria sido por causa de uma crítica dos brincos falsos que Davi e Matheus colocaram antes da festinha. O Lucas Capoeira criticou, disse que não ficou legal do Matheus, né? Enquanto que eles elogiaram lá o do Davi. A Anne revira os olhos ali, mas não opina, mas dá a entender que não gostou também do Matheus colocar lá os brincos. Bom, parece que a Anne também não curtiu o fato do Matheus ter tirado a barba. Pelo menos foi a fofoca que Giovana Pezinho contou. E aí, culminou nesse climão entre o casal. Ele chegou lá, né, pra tirar a prova dos 9 da conversa da Alane com a Denisiane, porque, segundo ele viu a moça dizer a Alane que o problema não está com Anne, e sim nele. A Alane negou, Denisiane também negou que a Alane tenha dito isso, e disseram que o rapaz pegou a conversa atravessada aí, começou uma discussão, uma treta entre eles ali, que por fim acabou se resolvendo, tá, gente? Inclusive a própria Alane deixa muito claro depois pro Matheus que torce por ele e por Anne. Mas o que a Alane realmente disse pra amiga? Disse que ela tem que pensar nela. É isso, tem que pensar em ti. Foi isso que a Alane disse para Denisiane, e Matheus entendeu outra coisa. Gente, o Buda também conversou lá com o Matheus, acabou se desculpando por conta da crítica que fez lá em relação aos brincos antes da festa, e o Matheus desabafa aí os seus traumas de infância. Ele disse que é do tipo quietinho, porque quando se sente desconfortável ele fica quieto, né, que isso é uma coisa da infância, que ele sofria porque era zoado por andar de botas e bombacha na sua cidade. É isso, gente, os traumas do Matheus vindo à tona aí. Bom, Anne e Matheus chegaram a conversar
tiveram aquela famosa DR, discutiram a relação e ele falou, no fim das contas, aí para a moça, se ela quisesse dar um tempo na relação, ok, porque ele não quer ser um estorvo no caminho de ninguém. Bom, ela deixou para conversar depois, porque bebeu um pouquinho, não queria esclarecer as coisas naquele momento, não. E aí, vocês acham que azedou, acabou esse romance? Aliás, vocês gostam deste casal? Deixem aí os seus comentários. Tá aí, Rodriguinho, parece que mudou completamente em relação a Davi, depois que Davi voltou do paredão, tá, gente? Ele disse que não vai mais focar no Davi, não. Lembram que ele falou que era Davi até o fim, até o Davi sair? Não, não vai mais focar no Davi, não. Pelo menos foi o que ele revelou para o MC Bin. Ele falou que vai fazer o que o Marcos falou, que tem que colocar quem não foi ainda pro paredão. E aí Bin diz que Davi mudou muito, tá? Inclusive Bin e Davi interagiram nessa festa. O Rodriguinho concorda que o Davi mudou. Disse aí que parece que o Davi entendeu. Entendeu o que? Não se sabe. E aí, gente, vem a confirmação maior de que o Rodriguinho já entendeu tudo em relação ao favoritismo do Davi. Ele fala aí o seguinte, que o Davi é um moleque novinho, de Salvador, humilde, negro, quer ser médico, que esse enredo é fantástico e que o povo da casa ainda estralando ele, fechou. É a cereja do bolo, tá? Ou seja, Rodriguinho admite, assume que Davi tem um enredo perfeito para um favorito dentro do Big Brother. Quem não anda contente com o Davi, sempre que pode tece alguma crítica em relação a ele, é a Fernanda, tá? Inclusive a torcida do Davi tá atravessada com a moça aí. Acho eu que se ela cair no paredão é capaz de vazar, viu, gente? E aí ela conta lá pro Rodriguinho que o Davi ficou encarando ela enquanto tava rolando a treta da Anne, Alane e Matheus. E ela ficou encarando ele de volta. É isso. Tava todo mundo querendo observar a treta e a Fernanda não gostou da forma como o Davi agiu, não. O engraçado é que teve um momento de interação boa entre Fernanda e Davi. Ele chora ali num canto, né, por saudades da namorada, é consolado por Isabelle, Raquel também chega por ali. E a Fernanda também aconselha ele, né? Fala, eu sei que, né, quem gosta de mim tá esperando lá fora, né? É isso que me conforta e tudo mais. Foi o que o Davi disse, né? O Davi fala aí pra ela. E aí, ela chega ali, dá uma consolada no rapaz, diz que ele tem que se agarrar em quem... Aliás, tem que se agarrar em quem fica feliz pela gente. É isso, gente. Aí, não dá pra entender, né? Uma hora fala mal, outra hora tá ali amaciando a carne, vai entender, meu povo. Esse povo é meio doido. Bom, teve conversa também da Alane com o Davi, e aí ele abre algumas coisas de jogo para ela, tá? Ele fala que quiseram pisar nele, na Isabelle, que ele não vai esquecer isso, que machucou demais ele, né? Que ele não é abestalhado, ele vai tratar as pessoas bem, vai conviver bem com as pessoas que fizeram isso com ele, mas quando ele ganhar o líder, ele vai entrar com a razão, tá? Não vai esquecer do que fizeram, não. Alane diz que o seu foco principal hoje, seu alvo, é a Fernanda e depois o Michel. E o Davi confessa aí que não vota na Alane tão cedo, mas que o pódio dele atualmente é a Isabelle e o Matheus. É uma coisa que ele já tinha falado, gente. Davi e Isabelle também tiveram uma conversa, também discutiram a relação, tá? E falaram aí da amizade, da relação, aliás, da situação em relação ao jogo. O Davi deixa claro que Vanessa e Yasmin, que foram pessoas que lhe feriram bastante, tão marcadas, né? Ele não vai esquecer isso. O Rodriguinho também, ele cita nessa conversa aí, ele também afirma aí a sua aliança com a Isabelle, disse que se eles se separarem hoje, esse jogo se destrói, tá? Dos dois. A Isabelle deixa muito claro pro Davi que sabe se defender. Enquanto ele fala ali que ela não vê maldade nas pessoas, ele consegue observar, mas ela diz que sabe se defender. Ela não quer falar de jogo com ele porque eles têm divergências de opiniões. Inclusive, ela deixa muito claro que Michel é seu amigo, enquanto que Michel é rival do Davi, tá? E a coisa de mandar calar a boca, que ele faz ali no momento de interação entre os dois, ela pediu para ele não fazer mais isso.
E Davi reclama que Isabelle o ignora algumas vezes. Ela disse que não faz por mal, às vezes acha que ele está lhe chamando de brincadeira e vai tentar não fazer mais isso. Parece que a aliança aí, Davi e Alegrete, está cada vez mais forte, mais firme. Inclusive, o Alegrete agora parece que é fã do Davi, tá? Elogiou Davi ali. Diz que viu aí que o Davi é correto, aguerrido desde o começo. Ele foi colocado, né, numa posição. Aliás, ele já se colocou numa posição contra a casa toda, mesmo assim está nítido que as pessoas fora já viram, tanto que ele voltou aí dos paredões. Então, o Alegrete está afirmando também um favoritismo do Davi, né? E que o Davi está bem no jogo. E Davi deixa claro mais uma vez para Alegrete que, se for líder, só leva Isabelle e Matheus aí, Alegrete, para o seu VIP. E o restante todo vai ficar na xepa. E aí, estão torcendo para o Davi virar líder, gente? Bom, Davi ainda continuou sendo assunto, tá? Isso porque ele teve uma conversa bem espiritual com Alane e Bia. E principalmente para Bia, ele falou algumas coisas ali que mexeram com a cabeça da moça. E aí, né, elas chegam a ficar espantadas com as coisas que o Davi falou, mas depois, conversando entre elas, elas ficam em dúvidas em relação a isso, tá? A Bia, inclusive, quer conversar novamente com o Davi, porque na festa ele estava sob efeito do álcool, mas ela quer conversar sobre essa revelação que ele fez para ela, tá? Ela quer entender se foi algo maldoso ou se foi algo que realmente, né, foi ali de Deus para Davi, porque usar o nome de Deus assim é muito complicado. A Leide disse que às vezes pode ser a cachaça, né? Bia disse que é muito feio usar o nome de Deus, colocar o nome de Deus nesse meio, né? Quando mistura álcool, a gente fica aí à base de álcool, fala algumas coisas que não deve. Então a Bia ficou com a cabeça meio perturbada depois desse papo que teve com o Davi. E as colegas, né, ficam ali dizendo para ela absorver só as coisas boas e tomar cuidado com as outras coisas que ele disse. O que afinal de contas o Davi disse para a Bia, gente? Conto para vocês agora, tá? Ele disse o seguinte, né? Entre outras coisas, ele disse o seguinte: você vai sair daqui, sim, mas tem algo preparado para você lá fora, tá? Uma hora você vai ter que deixar isso aqui, vai doer? Vai, mas a gente vai ter que enfrentar. Quando você sair daqui, você vai chorar muito, porque quer estar aqui. Mas não é o que Deus preparou para sua vida, disse Davi para Bia. O que está lá fora, né, é bem maior do que o que está te esperando. Ele fala que o que está lá fora é maior para ela, tá? Que desde que viu a Bia, ele sente vontade de falar isso para ela. E aí, ele afirma que Bia vai sair, já tem empresários aqui fora esperando ela com papel e caneta só para ela assinar contrato. Certeza que vem aí mais um rolo envolvendo o Davi, né, gente? Com certeza essa premonição, essa profecia que ele jogou em cima da Bia vai se voltar contra ele. Vocês têm dúvida disso? Hoje ainda tem prova do líder. E só tem uma coisa que resume. Eita, atrás de eita. Tamo junto, meu povo. Vamos que vamos.